que eu mais ouço de crente é: eu vou perdoar, mas eu não preciso ter relacionamento com ele, porque a vontade de matar continua viva dentro de mim. E se eu continuar vendo ele, e se eu continuar vendo ela, eu não me responsabilizo por aquilo que eu posso fazer. Apesar da história que tem, apesar do que já fez nessa vida, apesar do passado, apesar de tantas dores, apesar de tantas marcas, apesar do abuso, apesar da rejeição, apesar de falência, apesar de pobreza, apesar de riqueza, apesar de ignorância, apesar de QI, de inteligência, de intelectualidade, de nível, de padrão, do que for, se não amar, não consegue perdoar. Perdoem como o Senhor os perdoou. Não é que eu tenho dificuldade de perdoar bispo, eu até perdoo, mas eu tenho algumas condições para perdoar. Não me diga. E Jesus está pregado na cruz, olhando para você. Diga-me mais. E eu estou aqui morrendo por causa de você, para te perdoar, e não estabeleci para você condição alguma. Não, bispo, esse texto está dizendo que é como o Senhor os perdoou, como perdoou aqueles que têm queixa. Pior a situação, porque ele perdoou sem estabelecer condição nenhuma. Ele te perdoou sem estabelecer condição nenhuma. Mas eu quero que você entenda o parâmetro do perdão e como nós devemos perdoar. Não é como eu quero que seja. Se você é um seguidor de Jesus, ou se você é uma seguidora de Jesus, irmãos, sermos seguidores de Jesus coloca a gente em muita coisa que a gente não quer viver. Só que não existe outra forma de ser um seguidor de Jesus a não ser morrendo para si mesmo, para viver a vida que Ele tem para cada um de nós. E essa nova vida não é mais como eu quero, mas é como Ele quer. Se eu quero continuar vivendo como eu quero, segundo aquilo que eu decido, segundo aquilo que eu desejo, segundo a minha vontade, não morra para o mundo, continue vivendo no mundo. A gente se cruza enquanto eu estiver indo para o céu e você para o inferno. Só que quando nós passamos a sermos seguidores e seguidoras do Senhor Jesus Cristo, agora não é mais como eu quero. Eu até perdoo, porém, o que eu mais ouço de crente é: eu vou perdoar, mas eu não preciso ter relacionamento com ele, porque a vontade de matar continua viva dentro de mim. E se eu continuar vendo ele, e se eu continuar vendo ela, eu não me responsabilizo por aquilo que eu posso fazer. Então eu quero que você repita muito forte, com muita fé, de forma muito ativa, o que eu vou dizer para você. Diga: perdoem, como o Senhor os perdoou. Diga novamente, diga: perdoem, como o Senhor os perdoou. O texto continua dizendo: sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito, porque não tem como perdoar de outra forma a não ser amando. E amando não é gostando, porque amar não é opção, amar é mandamento. E se você não ama, você não conhece a Deus, e você não é de Deus, e você não tem Deus. Você gosta e gosta de qualquer coisa, mas amar é só
quem é nascido de Deus e tem o seu coração cheio de Deus é quem se sente amado por Deus, apesar da história que tem, apesar do que já fez nessa vida, apesar do passado, apesar de tantas dores, apesar de tantas marcas, apesar do abuso, apesar da rejeição, apesar de falência, apesar de pobreza, apesar de riqueza, apesar de ignorância, apesar de QI, de inteligência, de intelectualidade, de nível, de padrão, do que for. Se não amar, não consegue perdoar. Deus só nos perdoou porque João, ele diz: Deus amou o mundo de tal, porque já era para ele ter acabado com toda essa raça aqui, ó. E ele só não acaba com essa raça por causa do seu grande amor com que ele nos ama. Eu quero que nessa manhã o seu coração seja cheio do amor de Deus, e que você saia nessa manhã transbordando do amor de Deus. Não é para que você seja uma pomba lesa, agora eu suporto tudo porque eu tenho o amor de Deus na minha vida, não, mas é para que você seja capaz de perdoar qualquer que seja a ofensa que vier contra você, porque os seus olhos estão firmados naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E a nossa fé, ela não é ativa somente para pagar boleto, nem é ativa somente para carro 0 quilômetro, nem é ativa somente para ser promovido no emprego, ou para uma porta de emprego ser aberta. A nossa fé, ela é forte o suficiente para perdoar aqueles que nos ofenderam de maneira rasa ou de maneira profunda, porque eu conheço o amor de Deus. Não era para ele me perdoar, mas ele me amou e ele decidiu me perdoar.